Opa galera, como o vídeo ontem foi bem, bateu a meta que eu queria, que era 50 visualizações, eu tô postando isso aqui como bônus, viu? Deu um trabalhozinho pra editar, mas eu acho que ficou bacana, então agora fiquem com o vídeo. Em uma cidade na Terra, claro que tem que ser na Terra, né? Do jeito, nosso patrão tá jogando algum jogo que eu não sei qual é ainda, né? Depois disso, nos mostra que o jogo parece que é o LoL mesmo. Pelo jeito, nosso patrão já tá jogando já a noite inteira, que ele tá bastante cansado com isso. Se não fosse a mídia acabando com a imagem dele de se tornar um jogador de LoL profissional. Resumindo, os patrões já trabalham no interior já faz tempo, ele não tem amigos, então ele vive a noite inteira jogando LoL. Resumindo, é isso. Em seus pensamentos, ele pensa que ele desenha e joga o dia inteiro. Rapaz, quem vida boa não tem que trabalhar, ainda acha ruim. Se ele quiser trocar comigo, eu aceito. Então, depois disso, ele decide que vai tirar uma soneca. Mas ao acordar, ele percebe que tem coisa errada com o seu quarto, que ele não tá reconhecendo o teto. Ao despertar de vez, ele percebe que tem uma mulher com chifres na frente dele. Então, ele pergunta pra Samuel o que ela tá fazendo na casa dele. Então, ela chama ele de idiota, que esse lugar aí não é a casa dele. Então, ele acaba se perguntando onde é esse lugar, ou se ele tá alucinando, coisa do tipo. Então, ele acaba dando 2 tapas nas suas bochechas pra ver se tá alucinando ou não, porque isso aí parece bem real para ele. Então, finalmente, a ficha pra ele acaba caindo, que pelo jeito ele acabou indo pra outro mundo que ele não sabe como. Então a rainha dos demônios acaba perguntando para o alto sacerdote que ele é aquele que estava sendo relatado na profecia. Então o alto sacerdote fala que sim, porque ele tá com o anel que é igual ao do da rainha, que é o anel da profecia. Pergunta que anel mágico, se esse que tava no colado dele, então ele mostra para eles. Então a rainha dos demônios fala que é porque esse anel é igualzinho dela, então deve ser ele. Mas o que deixou a rainha dos demônios mais zangada é porque pelo jeito ele não tem nenhum pingo de mana nele. Sendo o escolhido da profecia pelo jeito. E ainda por cima disso tudo, ele faz parte da tribo dos humanos, que acabou deixando mais zangada ainda. Então o protagonista fala que não tá entendendo nada do que tá acontecendo aí. É que ele comprou esse anel de um vendedor que tava vendendo na rua para ele. Acabou deixando a rainha dos demônios mais surpresa ainda porque ele comprou o anel. Então a rainha dos demônios pergunta para o alto sacerdote se ela não errou no feitiço ou coisa do tipo. Porque não faz sentido ela ter invocado um humano imprestável como esse aí. Então a alta sacerdote fala que o feitiço foi feito totalmente certo, que não teve nenhum erro. E é esse humano patético que salvará a vida da tribo dos reis dos demônios. Então o Platão já tá perguntando quem são eles, o que tá acontecendo nesse lugar. Então a rainha dos demônios fala, eu sou bem humano, lixo. Então ela fala que ela é a 7ª descendente da tribo dos demônios, Isabela Rosa. Eu acho que é assim que se chama, né? Então a Isabela fala que elas iam assinar um acordo de paz com a tribo dos humanos. Mas ela não conseguiu assinar porque ela foi traída pelo um dos demônios do lado dela. Esse demônio fez um pacto com alguém da tribo dos humanos. Então a Isabela fala que ela conseguiu sobreviver por pouco, porque alguns dos cavaleiros dela conseguiram se sacrificar para salvar ela. Ela fala que alguns têm capacidade de me proteger, eles foram os que me protegeram. Então no seu transportamento, nosso personagem finalmente entende o que está acontecendo com ele, que ele foi transportado para um mundo de fantasia. É onde ele tem que salvar esse mundo e vai conseguir conquistar 10/10 desse mundo. Acaba deixando ele bastante animado com isso tudo, né? Então ele pergunta para a Isabela se ela podia se esconder em alguma montanha ou coisa do tipo. Então ela fala que os humanos não vão deixar ela escapar, que eles conseguiram chegar aí por pouco. Então uma das garras da rainha fala que estavam dependendo bastante do escolhido. Mas no final das contas esse escolha acabou decepcionando porque ele é um inútil lixo. Então a Isabela começa a passar mal, que acaba deixando todo mundo preocupado por causa disso. Então a Isabela fala que consegue sentir a sua aura desaparecendo e com isso tudo ela acaba dando um grito. Então depois disso parece que sua forma demoníaca começou a sumir e pelo jeito ela começou a assumir a forma humana. Acaba deixando todo mundo surpreso porque ela tá assumindo a forma humana. Quem ficou mais surpreso que foi o protagonista, porque ele tava de cara quando ela tá assumindo a forma humana. Então ele viu tudinho dela, né? Então a Isabela acaba não entendendo porque o corpo dela ficou desse jeito. Então a alta sacerdote fala porque a alta dela acabou sendo reduzida. Esse é provavelmente o motivo porque o seu corpo ficou desse jeito. A Isabela pergunta como ela vai aparecer diante do seu povo com essa forma humana. Então a guarda da rainha fala que o motivo de tudo foi culpa desse humano que eles invocaram. Então pelo jeito ela quer dar um fim na vida dele, né? Que acaba deixando ele com medo por causa disso. Então o protagonista fala que ele quer vítima e que ele nem queria estar nesse novo mundo aí. Então um dos soldados demônios que tá lutando lá fora fala que a tribo dos humanos conseguiu invadir o lugar que eles estavam. Então ele fala para sua majestade ser escoltada para fora daí o mais rápido possível. Então a rainha fala que foi rápido, então uma das suas guarda-costas fala que vão escoltar ela na sua vida. Mas Isabela fica bastante orgulhosa dos seus soldados. Então a sacerdote fala que será mais fácil para Isabela conseguir escapar nessa forma humana para ter cuidado para os humanos não descobrir que ela é um demônio. Então, o sacerdote fala que ela fica aí para ajudar os guardas a manter a tribo dos humanos longe deles. Então Isabela fala que ela não aceitar isso, que ela não irá abandonar seu povo. Então o sacerdote começa a invocar um ser de transporte para mandar eles para longe. Antes deles ir embora, o plano tentou fugir, mas a onda das guardas acabou pegando ele de novo. Então depois disso acaba terminando o seu ritual e manda eles para longe, fora desse lugar que eles estavam. Então depois disso a tribo dos humanos acaba invadindo o lugar que eles estavam. Então o líder dos humanos acaba perguntando para o sacerdote onde está a rainha.
Então eles tudo acabam sendo transportados para um novo lugar que acaba deixando todo mundo surpreso por causa disso. Então de longe eles veem a tribo dos humanos cercando o lugar que eles estavam. Quando a Costa fala que não é tão longe dali, que eles têm que ir embora ligeiro. Isabela fala que entendeu que ela vai se vingar outra hora, então eles decidem que vão partir. Mas isso tudo lá de longe acabam os cavaleiros vendo eles. Então eles acabam tirando a flecha e acabam pegando um dos guarda-costas da Isabela. E acaba deixando o Plutão bastante assustado por causa disso tudo. A guarda-costas reconhece como uma das flechas dos humanos, então os humanos começam a atacar eles. As outras guarda-costas acabam indo lutar essa briga. A guarda que foi feita pede para o protagonista proteger a Isabela. Então o protagonista acaba pegando a mão dela e sai correndo com ela, mas pelo jeito ela não queria sair. E ela quer lutar junto com as tropas dela. Então o protagonista fala que é melhor fugir agora para poder lutar outra hora. Ele fala que prefere morrer do que abandonar suas próprias tropas. Então ele fala para ela não se enganar, senão os sacrifícios vão ter sido em vão. Então o protagonista fala, somente viva você vai conseguir ter sua vingança mais tarde. Então é melhor fugir agora para poder ter sua vingança. Quando ela tá fugindo, acaba vendo suas guarda-costas sendo massacradas pela tribo dos humanos. Então a Isabela fala que ela vai ter essa vingança custar. Mas antes de conseguir fugir, outro da tribo dos humanos acaba impedindo eles. Então depois de chegar mais dois para impedir a sua fuga. Então os soldados acabam pensando que eles podem ser escravos da tribo dos demônios. Então a Isabela solta a mão do protagonista e corre para cima de um deles para dar um soco. Vai chamando de animais por ter matado suas guarda-costas. Antes de tudo, ela faz uma besteira, o protagonista vai e consegue segurar ela por trás. Disso ele acaba contando alguma mentirazinha. Um dos cavaleiros fala que a tribo do demônio costuma fazer lavagem cerebral com os humanos que eles capturam, atacar sua própria espécie. Então outro cavaleiro fala que eles podem ser considerados soldados dos demônios. Fica se perguntando quando a cabeça desses dois podem valer para todos. Então o terceiro cavaleiro fala que não dá a mínima aparência, estão ligados com a tribo dos demônios, então eles merecem morrer. Então nos seus pensamentos o personagem percebe que esse cara está disposto a matar sua própria espécie. Então o personagem acaba baixando a cabeça da Isabela e a dele, falando que não sofreu lavagem cerebral não, que estavam enganados. A Isabela vem sofrendo de assédio dos demônios desde pequena, que está com trauma na cabeça dela. Ele fala que eles têm sido de escravo dos demônios há muito tempo, que ele só quer ir embora desse lugar logo. Então a Isabela acaba ficando com raiva porque ele tá fazendo da realeza se ajoelhar perante a um humano. Então o protagonista fala para de falar de respeito quando você não consegue nem desvencilhar de mim, no seu estado atual que você está agora. O protagonista pede para ela calar a boca pela primeira vez na vida para ele conseguir sair vivo dessa situação que eles estão. Então também o protagonista fala, você só poderia ter a sua vingança se você conseguir sair vivo dessa situação primeiro. Então o protagonista fala pro cavaleiro que o trauma dela foi tão severo que ela acha que é a rainha dos demônios. Então o cavaleiro fala que não se importa com o passado deles, que ele vai descer a ferro neles mesmo. Mas antes de tudo o protagonista pede para deixar eles ir, mas o outro não quer nem escutar, ele vai em direção dele com a espada. Então o terceiro cavaleiro se aproxima para descer o aço neles. Mas antes de acertar a espada no protagonista na Isabela, alguém manda eles ficar parados. Então os três caras ficam se perguntando se um cavaleiro do lado deles ou não. Se descobrir que eles não estão na linha de frente, eles vão ser punidos. Mas antes disso tudo, um dos cavaleiros acaba reconhecendo que não faz parte do esquadrão deles, mas sim do esquadrão dos dragões brancos. Um dos caras fala que isso faz parte do esquadrão dos dragões vermelhos. Ele pergunta para o esquadrão dos dragões brancos se estão lá para dar suporte para eles. Então o líder dos dragões brancos fala que ouviu tudo que eles disseram. O líder dos dragões brancos fala para eles sair dali e encontrar o líder deles. Eu farei de conta que eu não vi vocês aqui. Os cavaleiros lá tentam tirar sarro dos esquadrões brancos, falam que não tem tanta autoridade como o esquadrão vermelho. Então depois disso o líder dos esquadrões brancos acaba sacando sua espada e apontando para esse cara. Então, o líder dos esquadrões brancos fala que já que ele é o líder do esquadrão branco, ele não possui nenhuma autoridade sobre ele, que é o líder. Então o líder do esquadrão branco fala, não importa em qual esquadrão você esteja, eu tenho permissão para executar em vocês todos. O cavaleiro fala que entendeu que irá sair daí imediatamente. Então depois de todos os três cavaleiros acabam saindo com o rabo entre as pernas. O protagonista fala esse é alguém mais fraco para ir para alguém mais forte ainda. Então o cavaleiro acaba se apresentando que o nome dele é Sofia, o líder do Cavaleiro dos Dragões Brancos. Para eu chamar ele de Sofia, que é muito mais fácil para mim, viu? Sofia acaba perguntando para ele qual dia que eles foram capturados e qual dia eles foram escravizados. O protagonista tenta mudar o assunto da conversa, mas o Sofia acaba mandando ele responder a porra da pergunta para ele. O Sofia vai tirar a vida deles. Então nesse momento nós pode acabar tendo um surto, então a Isabela acaba mandando ele ter calma. Ele fala que não se lembra exatamente o dia, mas ele fala que já faz 5 anos que eles foram capturados. Então o Sofia pergunta qual era a função que ele fazia na tribo dos demônios. Então o protagonista fala que ele era assistente na cozinha. Então ele também fala que sua esposa Isabela também foi sequestrada pela tribo dos demônios. Então Sofia fala que entendeu tudo. A gente não somente fica se perguntando se ele acreditou nisso tudo ou não de verdade. Sofia pergunta para o protagonista por que ele tá sem roupa nenhuma. Para os muitos que não sabem, é a Isabela que tá usando a roupa do protagonista só para falar. Mas o protagonista acaba não conseguindo responder, então Sofia pega sua capa e bota no protagonista. Rapaz, nessa cena aqui eu achei muito suspeita essa arrumação do Sofia aí. Então Sofia acha que foi provavelmente porque ele tentou fugir várias vezes que também tiraram a roupa dele. Então o protagonista fica se perguntando por que esse cara tem uma aura tão amigável. Sofia fala que eles foram oprimidos por tempo demais, então finalmente eu vou levar eles para casa. A Isabela acaba ficando full pistola porque quer levar ele para a tribo dos demônios, então o protagonista acaba mandando a Isabela fechar a matraca. Depois disso acaba aparecendo os membros do esquadrão do Sofia.
falando que o esquadrão do Dragão Vermelho e Dragão Negro já retiraram suas tropas. Então Sofia fala que tá pelo visto tá atrasado para a festa. Pelo jeito a Isabela não quer ir para a tribo dos humanos, então ela fala que vai ser pior se ela não ir, porque ela vai acabar sendo descoberta. Então depois disso a Isabela acaba aceitando que é para ir para a tribo dos humanos. Então depois disso Sofia acaba chamando ele para ir para a tribo dos humanos, então depois disso todos aceitam ir.